Bom, tudo isso aconteceu dentro de um contexto que tem a ver com o vídeo que a gente acabou de assistir. E a história é a seguinte: nós estamos entrando no ano 40 do nosso ministério aqui. Talvez você não sabe, mas o iHop KC, a sala de oração, é um ministério que funciona a 24 horas por dia, 7 dias por semana, há 24 anos esse ano. Mas, antes da sala de oração funcionar, a gente já tinha a nossa igreja local funcionando há outros 16 anos, o que, né, se você fizer a conta rapidinho, coloca a gente em 40 anos. O nosso ministério aqui em Kansas City, na verdade, é uma igreja de 40 anos e não só uma casa de oração independente. E nós somos a plantação desse ministério que aconteceu em dezembro de 1982. Em dezembro de 1982, Mike Bickle muda de St. Louis aqui para Kansas City e ele planta uma igreja. E ele bota um anúncio no jornal e aí algumas pessoas aparecem para essa nova igreja de jovens que estava surgindo na cidade. No dia 7 de março de 83, ele tem um encontro profético com um homem chamado Bob Jones. E esse homem, ele fala a respeito de um futuro que era completamente inconcebível para o Mike Bickle, que vocês vão liderar oração e adoração 24 horas por dia, com música, não só oração, mas também com adoração. Tudo isso vai acontecer no espírito do tabernáculo de Davi, e vocês vão ser assistidos ou vistos por televisões portáteis na mão de pessoas, até mesmo nos cantos mais distantes da Ásia, nos campos de plantação de arroz. Então, em 83, o cara estava falando de pessoas com um smartphone na mão, assistindo músicos e cantores cantando a partir daqui de Kansas City. E uma outra coisa que ele falou que foi muito importante vocês vão ser intercessores por Israel. Assim como Truman, que é o presidente nasceu aqui nessa cidade, foi um intercessor político para a nação do Estado de Israel em 1948, na Assembleia Geral da ONU, vocês vão ser intercessores proféticos, espirituais, pelo cumprimento dos planos de Deus para a nação de Israel. E aí, então, o Bob Jones, naquele dia, 7 de março de 83, que por coincidência também é o meu dia de nascimento, ele fala assim: Mike, você é um músico ou um cantor? Ele falou: não. Você tem um ministério de intercessão? Ele: não. E você ora por Israel? Ele fala: nunca. Então, tudo aquilo que Deus falou por meio do profeta para o Mike Bickle era absolutamente desconhecido para ele até o dia. E ele, na verdade, duvidou e resistiu àquela palavra profética porque ela era completamente absurda e distante do motivo pelo qual ele estava plantando aquela igreja. Ele queria uma igreja de jovens, moderna, num bairro chique da cidade, onde ele podia, né, até mesmo ter reuniões de oração, mas a fim de avivamento, evangelismo e alcançar mais outros jovens. O que acontece é que essas palavras proféticas elas são todas confirmadas de uma maneira sobrenatural, e o Mike, ele então começa o ministério no dia 7 de maio de 83, fazendo ou chamando a cidade para um jejum de 21 dias. 7 de maio de 1983, ele começa um jejum de 21 dias, onde eles ficam pelo menos 18 horas do dia na igreja. E ele fala que foi um dos piores jejuns da vida dele, porque era sem música, não tinha nada de especial, e mais ou menos 1.000 pessoas passavam pela igreja durante o dia, e ele passava ali o dia inteiro. E nesse jejum, que ele recebe as confirmações que mais tarde seriam os valores fundamentais para a nossa reunião de oração dia e noite, que é o Salmo 27, versículo 4. Uma coisa,
né? O Mike, ele ora uma coisa, e o Bob Jones, que era esse profeta, fala: o Senhor deu para você. Salmo 27, versículo 4, sem saber que o Mike estava orando por esse versículo. E é nesse lugar também, é nesse lugar que o Mike recebe a palavra profética a respeito do tabernáculo de Davi, ou do espírito do tabernáculo de Davi. Músicos e cantores intercedendo 24 horas por dia no espírito do tabernáculo de Davi. E então, essas verdades fundamentais, elas surgem, nascem, aparecem no nosso ministério no contexto desse jejum de 21 dias, de 7 de maio até 28 de maio de 1983. Isso tem a ver com todos nós que amamos o retorno de Jesus. Isso tem tudo a ver com qualquer pessoa conectada com o movimento de oração, porque a gente sabe que a salvação dos judeus é a ressurreição dos mortos. A salvação dos judeus é o fim do tempo dos gentios e o momento do retorno de Jesus. A gente sabe que a salvação nacional de Israel está conectado com Jerusalém ser de fato um objeto de louvor para todas as nações, né? E o retorno de Jesus é aquilo que culmina todo esse drama em relação à cidade de Jerusalém e a controvérsia em torno do povo de Israel e de toda essa crise com relação à nação de Israel. Bom, por que a gente está chamando um jejum de 21 dias agora, não só para celebrar os nossos 40 anos, mas a gente está chamando 1 milhão de intercessores para orar junto com a gente? Nós estamos chamando 1 milhão de pessoas para orar pelos planos de Deus, mas como eu já te falei, para que Deus marque 100 milhões de pessoas para orar, não só nesse sábado, mas permanentemente, pela salvação de Israel e pelos planos de Deus para essa nação. Porque essas 130 milhões de pessoas, 100 milhões de pessoas que vão orar no dia 28, elas não entendem necessariamente o plano de Deus, o fim dos tempos, a mensagem dos profetas. Elas são simplesmente pessoas crentes que amam Jesus e que entendem a importância da grande comissão por meio do evangelismo. Mas, e se 1 milhão de pessoas jejuam durante 21 dias para que no dia de Pentecostes Deus marque essas pessoas para sempre como intercessoras pelos planos de Deus para Israel? Nós vamos ter milhões de pessoas com entendimento ativado, esclarecido, com os olhos do entendimento iluminado, para que essas pessoas, onde quer que elas estejam no planeta, sejam as pessoas que acolham judeus em fuga durante a grande tribulação. Nós estamos falando de milhões de pessoas que hoje começam a orar, e assim como você, e assim como o Mike Bickle 40 anos atrás, não fazia a menor ideia do que era Israel e de qual era o plano de Deus para Israel, mas que assim como Deus fez comigo, com você e com o Mike Bickle 40 anos atrás, vão ser as pessoas dispostas a darem a vida pelos refugiados judeus durante a grande tribulação nos próximos anos. Então, o que Deus está fazendo é despertando hoje toda uma geração para pensar sobre esse assunto, a fim de adequar a sua vida e tomar decisões com base nas implicações de amar e servir o povo de Israel quando eles mais precisarem. E aí, então, a gente chega na dramaticidade desse momento, porque a gente está vendo guerra civil, disruptura da tranquilidade da única democracia do Oriente Médio, que eles tanto tinham orgulho de ser, e ameaça atômica do Irã. Paralelo a isso, Deus está levantando 1 milhão de pessoas para 21 dias jejuar e 100 milhões de pessoas para, em um dia, colocar como alvo da sua intercessão
a nação de Israel e os planos de Deus para este povo. Nós chegamos nesse momento, tanto do glorioso dia, quanto da minha vida pessoal, do meu ministério pastoral e de tudo que eu já fiz na vida, dos livros que eu escrevi, das viagens que eu fiz, de tudo que já aconteceu, para que nesse momento nós pudéssemos mobilizar 1 milhão de pessoas para jejuar durante 21 dias. E juntos a gente pedir para que Deus marque 100 milhões de pessoas, que vão ser a resposta que causa ciúmes na nação de Israel antes do retorno de Jesus. Né? Eu acredito que a gente está numa encruzilhada da história. E talvez hoje você é tipo o Mike, 40 anos atrás. Você ora por Israel? Nunca. Você tem algum entendimento sobre Israel? Zero. E tudo bem, se Deus conseguiu fazer isso com o Mike, ele também pode fazer com a gente. Se Deus conseguiu fazer isso com ele, que era completamente desinteressado no assunto, ele também pode fazer com a gente, que está esses anos estudando juntos, que está, tendo tanto acesso à literatura, à informação e ouvindo tantas pessoas a respeito desse assunto. Nós podemos também ter os nossos corações profundamente movidos por aquilo que move o coração de Deus. A gente vai chamar esse jejum de Isaías 62 e nós queremos mobilizar o máximo de pessoas possível e o nosso objetivo é 1 milhão de pessoas durante 21 dias orando por duas coisas: pela salvação do povo judeu, da nação de Israel, e número 2, para que Deus marque 100 milhões de pessoas em torno do mundo que continuem, depois desse jejum de 21 dias, orando pela nação de Israel e pelos propósitos de Deus para a nação dos judeus. A primeira mensagem que o Mike Bickle pregou nessa igreja que ele plantou 40 anos atrás, né, num dezembro de 1982, foi Isaías 62. Né? E na virada desse ano, 2022 para 2023, algumas pessoas vieram para Kansas City e marcaram uma reunião com o Mike. Essas pessoas são líderes de ministérios significativos de igreja nas casas onde o evangelho é perseguido no mundo muçulmano. E esses caras, eles falam, o Senhor falou para a gente vir até Kansas City. E voaram aproximadamente 100 líderes do mundo inteiro para cá, e eles voaram apenas para dizer sim e concordar juntos a respeito de um projeto. Imagina, veio gente da Ásia, da África, da Europa, das Américas, de todos os Estados Unidos, 100 líderes de ministérios de oração que abrangem aproximadamente 130 milhões de pessoas debaixo das suas igrejas e ministérios de oração. E todos esses líderes voaram para Kansas City e, em dezembro, eles ficaram de pé na nossa sala de oração, no prédio da igreja, e eles falaram sim para um compromisso que eles estavam fazendo e convidaram o Mike e o IHOP-KC também para participar desse compromisso. Qual é o compromisso? O compromisso é orar 4 dias em 2023 por 4 povos ou 4 grupos de povos não alcançados. Né? O primeiro grupo seria em janeiro, no Ano Novo Chinês. O segundo grupo seria os muçulmanos no Ramadã, agora em abril. O terceiro grupo seria os judeus no dia de Pentecostes, no dia 28 de maio. E o quarto grupo seria o mundo hindu, que vai acontecer apenas em outubro. E aí, esses caras, na virada do ano, comparecem na nossa sala de oração e chamam a gente para entrar em parceria com eles para orar nesses 4 dias. Óbvio, né? Nós somos um ministério de intercessão, nós somos um ministério de oração e a gente disse sim
mas o que a gente não levava em conta era a mensagem que o cara iria pregar naquele domingo, né? Esse foi um domingo que a nossa transmissão não funcionou, né? Porque por causa da sensibilidade do ministério dele e dele estar presente em áreas de perigo, né? Onde a pregação do evangelho tem perigo, implicações de perigo de vida. E ele pregou Isaías 62. A mesma mensagem que 40 anos atrás o Mike havia pregado. E aí então ele enfatizou, né, o fato de que Isaías ordena a gente levantar uma bandeira para que todas as nações se preparem para o retorno de Jesus. E aí então, com base nessa mensagem de Isaías 62, ele estava chamando milhões de pessoas, literalmente, para orar nesses 4 dias estratégicos, pelos muçulmanos, pelos chineses, pelos judeus e pelos hindus. Paralelo a isso, a gente não tinha ainda conectado os pontos, mas a nossa liderança aqui no iHop KC estava conversando sobre o que a gente vai fazer no nosso aniversário de 40 anos. Como nós vamos celebrar 40 anos de ministério? Como que a gente vai... o que a gente vai entregar para o Senhor como gratidão pelos 40 anos de ministério? E foi unanimidade, né, na nossa reunião de liderança que nós iríamos fazer um jejum de 21 dias, replicando o jejum de 40 anos atrás, de 7 a 28 de maio. Assim como aconteceu em 83, nós iríamos fazer esse mesmo jejum em 7 e 28 de maio de 2023. Mal a gente sabia ou percebia que o dia 28, que é o fim do nosso jejum de 21 dias, era exatamente o dia onde 130 milhões de pessoas estariam reunidas orando pelos propósitos de Deus e pela salvação de Israel. Então, as palavras proféticas começaram a encher a gente de confiança de que nós estávamos entrando num momento sem igual na história. Porque a gente tem no muro aqui da nossa sala de oração escrito como uma das nossas principais promessas proféticas: 100 milhões de pessoas vão orar pela salvação de Israel, né? E o que acontece é que esses homens, eles inadvertidamente chegam aqui e oferecem para nós a oportunidade de participar de uma reunião de oração onde mais de 100 milhões de pessoas vão orar pelo propósito de Deus e pela salvação de Israel no mesmo dia, né? E quando eu comecei a conectar esses pontos, eu comecei a ficar meio atordoado, porque, de uma certa forma, por também ser o meu aniversário 40, por ter nascido no 7 de março e por estar aqui agora no iHop KC, de uma certa forma, eu vejo que eu nasci para isso. Eu nasci para esse dia. E que esse jejum, provavelmente, são as 3 semanas mais importantes da minha vida. Eu nasci para esse jejum, né? Então, 40 anos depois, estar aqui fazendo o que eu estou fazendo nesse contexto me conecta dramaticamente com essa história. E é completamente impossível de se replicar algo calculando que 40 anos depois a gente vai fazer tal coisa e juntar com outros ministérios que estão com o mesmo desejo, com o mesmo intuito de mobilizar oração por Israel exatamente no fim desse jejum histórico. O que acontece é que essas 130 milhões de pessoas não é um número exagerado, tá ligado? Que às vezes você vai numa cruzada e o cara olha assim de cima, deve ter 1 milhão de pessoas, deve ter 100 mil pessoas. Não, isso são igrejas supervisionadas, de fato, pessoas conectadas e debaixo de autoridade e de liderança que pertencem a mais sei lá, milhares networks ou redes de ministérios de oração. Então, a gente está falando de um número real, onde, de fato, 100 milhões de pessoas vão estar orando pelos propósitos de Deus no dia 28 de maio. E calhou que esse é o dia final do nosso
jejum de celebração de 40 anos do IHOP KC. Mas, se você lembrar, eu te falei que o ministério nasceu debaixo da promessa profética de que nós iríamos orar e interceder profeticamente e espiritualmente pelo plano de Deus com relação à nação de Israel. Então, a gente vai entrar no nosso ano 40, ou celebrar o nosso ano 40, vivendo ou tocando na promessa profética de 100 milhões de pessoas intercedendo pelos planos de Deus para a nação de Israel. Essa é a nossa vez de ser os sentinelas e os atalaias nos muros de Jerusalém. E essa é fazer história é tão simples quanto jejuar. É tão fraco quanto jejuar e orar. Mudar a história e o curso do rio da história é tão fraco e tão simples quanto a gente dizer sim para se entregar para o Senhor durante esses dias, pedindo para que Ele realize e cumpra os seus planos para a nação de Israel e a salvação do povo judeu. É para isso que nós existimos, é para esse lugar que a gente está indo. Durante esses dias a gente vai parar as nossas atividades e focar, né, com tudo que temos e somos para essas reuniões de oração. Nós estamos planejando estar pelo menos 10 horas por dia na sala de oração, mas a gente sabe que essa não é a possibilidade nem a realidade de todo mundo, né? Mas, se você puder 1 hora por dia, todos os dias, com 2 ou 3, já é mais que o suficiente. Online, presencial, na igreja, em casa, 1 hora por dia. Algumas pessoas vão jejuar água, outras pessoas vão jejuar uma refeição por dia, outras pessoas vão jejuar a mídia social, coisas desse tipo assim. Você pode escolher o formato, né, do que você pode jejuar, como que você pode jejuar. Algumas pessoas com deficiência de alimento, alguma coisa assim, ou limites, restrições alimentares, não podem jejuar comida, mas podem jejuar outras coisas. O que a gente está tentando deixar claro aqui, 1 hora por dia, o mais simples possível. As principais coisas que a gente quer que esteja na sua mente um entendimento de Isaías 62, por que 100 milhões de pessoas é algo realmente importante, e por que a gente valoriza orar por Israel, por que a gente prioriza, valoriza tanto orar pela cidade de Jerusalém. Essas coisas serão os nossos principais assuntos antes do jejum, né? A gente vai chamar pessoas para jejuar e a gente vai defender esses porquês. E durante o jejum, eu vou todos os dias estar ao vivo na sala de oração, conectando com outros líderes do Brasil e do mundo, de fala portuguesa, motivando as pessoas que estão no jejum com a gente, contando testemunhos, histórias, o que Deus está fazendo aqui, o que Deus está fazendo nas nações, e recebendo convidados, conectando com ministérios que podem influenciar pessoas para também estarem nesse jejum com a gente. A nossa certeza é que Deus está levantando uma conversa global, né, sobre esse tema. E eu queria realmente te convidar para se abrir para esses 21 dias, mas não só você, mas mobilizar as pessoas próximas a você para a gente jejuar juntos. Não é um jejum pela vitória, pela casa própria, né, é um jejum pela salvação de Israel. Então, não é sobre nós, é sobre os planos de Deus. E a gente vai ter aí muita coisa legal acontecendo e é um privilégio poder conectar contigo. Amém?